Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha. Agora nós vamos falar sobre teoria de conjuntos, tá? Um assunto muito cobrado nos concursos, então preste bastante atenção. Bom, primeiro que eu posso representar o meu conjunto de três formas, tá? A primeira forma é onde eu coloco todos os meus elementos. A segunda forma, chamado de diagrama de Venn, onde através do meu círculo aqui, né, num ovo talvez, a gente coloca todos os elementos aqui dentro, ou representamos alguns apenas, a joia? Ou ainda através de uma expressão, ó, x tal que x é par e menor que 20. Então, através da condição aqui, a gente consegue saber quais são os nossos elementos, tá ok? Eu tenho que prestar atenção que existem vários tipos de símbolos. Eu vou colocar aqui na tela para vocês uma tabelinha com todos esses símbolos, tá bom? Mas dois deles se destacam, é o pertence e o está contido, tá? O pertence é quando a gente relaciona elemento com conjunto. Por exemplo, eu quero falar que o 3 pertence ao conjunto A. Ó, o meu conjunto A, eu não tenho aqui o elemento 3, então o 3 pertence a A. E se eu quero falar que um elemento não pertence? Por exemplo, eu posso colocar que o 1 não pertence a A. Ou seja, se eu pegar o símbolo de pertence e riscar ele, isso aqui aparece um não na frente. Então, ó, o 1 não é elemento do meu conjunto A. Agora, o símbolo de está contido, eu uso para relacionar conjunto com conjunto. Então, olha o meu exemplo aqui, ó. O conjunto 2, 3 e 5, ele está contido em A. Quando que um conjunto está contido no outro? Quando todos os elementos, ó, o 2, o 3 e o 5, também são elementos de A. E nesse caso nós podemos dizer, inclusive, que esse conjunto aqui, ele é um subconjunto do conjunto A, tá ok? E ainda, nós temos algumas operações que são fundamentais dentro da teoria de conjuntos. Então, olha o meu exemplo aqui. Eu tenho meu conjunto A, formado pelo 2, 5, 8 e 9. Tenho o meu conjunto B, formado pelo 3, 5, 7 e 8. E aí eu tenho essa primeira operação, que essa é como se fosse um U aqui, chamado de união. Então eu leio isso aqui, ó, A união com B. O que significa união? A união é nós pegarmos todos os elementos de A e de B, todos eles. O detalhe é que eu não vou escrever elementos repetidos. Então eu vou lá, ó, eu tenho 2 aqui no A, vou colocando em ordem crescente. Eu tenho 3 aqui no B, aí eu tenho 5 que estão nos 2, coloco uma vez só. Eu tenho o 7 aqui, ó, primeiro. Depois eu tenho o 8 também que estão nos 2, coloco uma vez só. E eu tenho o 9. Então, ou seja, a união com A e B são todos esses elementos. Ou seja, se a gente olhar o A e o B, tem todos os elementos dos dois conjuntos, tá ok? Agora, quando a minha boca está virada para baixo, isso aqui passa a ser a interseção. A interseção com B. O que é a interseção? É somente aquilo que tem nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, a interseção B, eu tenho que olhar o que tem no A e no B ao mesmo tempo. Ó, o 2 só tem no A, então não serve. O 3 só tem no B, não serve. Agora o 5, ó, tem no A e tem no B. Opa, então quer dizer que o 5 está na interseção do meu conjunto. O 8, opa, o 8 também tem nos dois. Então o 8 também está na interseção do conjunto. E observa que os outros só aparecem em um ou no outro. Então, a minha interseção é somente o 5 e o 8. Agora aqui eu tenho o sinal de menos, que a gente chama de diferença de conjuntos. E A menos B e B menos A é bastante diferente, certo? Acompanhe aqui comigo. O que significa pensar em A menos B? A menos B é nós pensarmos assim, ó, tudo que tem no A, mas não pode estar no B. Ou seja, eu pego o que tem no A, mas ele não pode estar no B. Então, por exemplo, assim, ó, o 2, ele está no A, mas ele está no B? Não tem no B. Opa, então o 2 entra aqui, tá? O 5 está no A, mas o 5 está no B, então é a ideia do menos B, ou seja, o B está tirando o 5 da jogada. Agora, o 8 está no A, opa, mas está no B, então quer dizer que ele também está sendo tirado da jogada.
E o 9? O 9 está no A, mas está no B? Não. Então, o 9 entra aqui e fechou. O detalhe é isso, que o conjunto que vem aqui na frente é somente os elementos dele que pode estar na minha resposta. Tá ok? Nunca vai ter elemento de B aqui. Agora, olha o contrário. O B menos A. B menos A agora vai ser tudo que tem no B e não tem no A. Então, os elementos de B serão os meus candidatos à resposta. Então, eu pego lá o 3. O 3 tem no B. Tem no A? Não. Então, o 3 entra aqui. O 5 tem no B. Opa, mas também tem no A. Então, 5 cai fora. O 7 tem no B e não tem no A. Então, o 7 entra aqui. O 8 tem no A. Então, não entra. Observa que é somente os elementos que tinha só no B e não tinha no A. Então aqui eu tenho as nossas principais operações com conjunto, que são o que mais é cobrado nos concursos públicos, certo? E essas mesmas operações a gente consegue representar todas elas pelo diagrama de Venn. E olha que bacana, o que eu vou ter aqui, ó, o meu conjunto A. E aqui eu vou representar dessa forma o meu conjunto B. Por que eu coloquei uma parte em comum? Porque existe elementos em comum entre eles. E essa interseção aqui, ó, ele tem que estar no A e no B ao mesmo tempo. Então, dessa forma, o 5 e o 8, eu sei que ele vai estar aqui, ó, na interseção dos dois conjuntos. Aí eu olho agora o conjunto A. Ele não é o 2, o 5, o 8 e o 9? O 5 e o 8 já estão aqui. Então, o que falta para o meu conjunto 9? O 2 e o 9. E olha que interessante. Essa parte aqui é justamente o A menos B. Se a gente pensar aqui, ó, o que é o A menos B? Seria todo A menos o que está no B. Ou seja, somente essa parte aqui. Agora, olha do contra. O que é B menos A? É todo o conjunto B menos o que está aqui. O meu B não tem o 3, o 5, o 7 e o 8. Só que o 5 e o 8 já estão aqui. O que sobra nessa parte? O 3 e o 8. O 3 e o 7, né? Já que o 8 já está aqui. Então observa que dessa forma eu tenho aqui no meio a nossa interseção. Essa parte aqui é o A menos B, essa outra parte aqui é o B menos A, e agora pegando todo o meu conjunto, a junção de tudo, eu tenho exatamente a união dos meus conjuntos. Então, ó, aqui representando todas as minhas operações. E esses estilos aqui é muito cobrado em concurso. Acompanhe o próximo vídeo, que eu vou fazer alguns exemplos de questões de concurso que caíram com essa teoria de conjuntos.